Recording. Ok. Bom dia, Boker Tov, boa tarde a quem está no fuso da tarde e Hag Sameach a todos, né? Hagurim Sameach, e também uma saudação a quem vai assistir depois. Bom, a gente toda quinta-feira faz aqui o estudo, né? Temos pessoas que estão vindo aqui, é sempre muito bom receber pessoas novas. É, Enfim, e toda quinta-feira a gente estuda e a ideia é que a gente aplique o que a gente aprende, né? Hoje, e quem faz isso é um congregante, enfim, sempre um convidado, né, de forma voluntária. E depois a gente faz as adições, os complementos, enfim, cria aqui a coisa mais participativa possível, tá? Hoje, quem aceitou fazer o comentário da Paraxá e eventualmente da Haftará, eu falo eventualmente porque é um desejo da Janete que a gente às vezes consegue atingir esse objetivo, chegar na Haftará, mas a maioria das vezes a gente para na Paraxá, né? Mas enfim, pode ser sempre um objetivo também a gente olhar a Haftará para complementar e enriquecer mais ainda o estudo. Bom, então hoje a Silvia Weisburt é minha amiga da área de TI, tá? Ela é uma sócia da área, ela trabalha na área de comissão, da comissão de relação com os sócios, né? É uma pessoa maravilhosa que volta e meia está aqui fazendo estudos e nos ajudando a enriquecer aqui as nossas quintas-feiras. Então, Silvia, já agradeço bastante pelo que você vai dizer, né? De forma bem otimista e e, e- e é isso. Vamos falar de miquetes, tá bom? Então é isso. Silvinha, estamos aqui, tá? Vou te passar o microfone. Tá, vamos lá, a gente já. Ah, claro. Bom dia para todo mundo. Obrigada pelo, pelo convite e pela oportunidade. Eh, Também agradeço de cara pelos comentários. Por favor, participem e falem. Eu vou dar um pontapé inicial. É uma paraxá bastante complexa. eh, no sentido de que ela é uma das 3 parashiot, né, a parashá Miketz, que vai contar a história de Yosef. Então, é uma sequência, que tem várias reviravoltas, é uma história rica, é uma história, eh, como dizer, né, ela já gerou, novelas, ela já gerou livros, né, o Thomas Mann tem uma história sobre José e seus irmãos, tem outros autores que escreveram sobre o assunto, e a gente eh, tem uma pitada assim de para quem vive nessa vida brasileira, né, de novela turca, novela mexicana, novela brasileira, tem briga de família, tem um que briga com o outro. Bom, tem uma história bastante complicada que a gente vai abordar aqui. Novela turca é o máximo, né? Não, adoro. Eu gosto de novela turca. É, a gente trouxe para o mundo mais pagão, né? Mas é um pouco isso, né? É um mundo cheio de reviravoltas. E, bom, é uma paraxá que é lida na 10ª semana depois de Simchat Torá. E se a gente hoje está fazendo a conta, né, de 10 semanas depois de Simchat Torá, a gente está fazendo a conta de 10 semanas de guerra, né? 10 semanas de guerra em Israel e vamos tentar entrar na Paraxá por esse viés um pouco. Bom, Yosef é filho de Yaakov, né, de Israel. Ele é chamado de Yaakov por uma parte da Paraxá e dessa sequência de 3 parashiot. Depois, no meio da Paraxá, trocam a forma de chamar ele para Israel. E ele teve 12 filhos, né? Yosef é filho de Yaakov. Yaakov queria casar com a Leia,
mas ele, desculpa, queria casar com Rachel, né, com Raquel, mas ele foi dado em casamento pelo pai delas, né, pelo Lavan, para Leia. E aí, com ela, ele teve 10 filhos. Com ela e com a concubina também, com a serviçal. Pai. Bilá. Que era filha de Tilpa, que é o nome da minha avó. Aí, ele teve 12 filhos. O 11º filho era Yosef, que ele gostava muito, porque, afinal de contas, como uma boa novela turca, era da esposa que ele amava. Então, o filho da mulher que ele realmente amava é Yosef, é o primeiro filho. O segundo filho é o Benjamim. Os filhos da primeira mulher, né, muito enciumados desse amor pelo caçula, que era o filho da mulher que ele realmente amava, venderam, ou entregaram, ou largaram Yosef no meio do deserto no Egito, e ele morou lá. E foi preso, e tem uma história comprida e longa de vida no Egito, como um pagão, mas fiel às origens dele. Ele se lembrava das relações que ele tinha com a família e com a formação dele. A Paraxá começa, então, quando o faraó tem um sonho. E eu queria passar um filme, se fosse possível, ao invés de eu contar a história, que eu não sou tão boa nisso, a gente tem um desenho animado, tem um desenho pelo Zoom. O Vitor, pelo Zoom, pode me transformar em apresentadora. Co-host. Então, vamos ver se eu consigo assumir a tela aqui. Comentar bem. Isso é bom. Eu só tenho que tirar o microfone perto do alto-falante, senão vai ficar. Talvez desligar um ar se tiver muito ruim a voz. O ar é da cidade. Aí, totalmente audiovisual. Obrigado pela parceria da minha área. This parsha is the second of 3 in a row that follow the story of Joseph. Vocês estão vendo? Não. Vai pegar a janela, vai definir a janela. Deixa eu te ajudar. Estou no Zoom. Share screen. É que o áudio tá fazendo, você tem que mudar o áudio, tá? Fecha o... Pode tirar o... A saída de áudio dela tá... Fecha, muda o... Share sound. Gente, desculpa aí pela... Viva, Silvio. Aquela chega, vou deixar, é bom. Vai, deixa eu chamar pra ti. É o som. This parsha is the second of 3 in a row that follow the story of Joseph, which makes Parshat Miketz sort of like the Empire Strikes Back of Torah portions. This episode begins with Joseph in a dungeon in Egypt where he's been for 12 Não,
Ela pode abaixar o som do computador dela. Não pode abaixar o som dele todo. Abaixa o som dele só. Para dar play. This Parsha is the second of 3 in a row that follow the story of Joseph, which makes Parshat Miketz sort of like the Empire Strikes Back of Torah portions. This episode begins with Joseph in a dungeon in Egypt where he's been for 12 years. In prison, Joseph became known for his ability to interpret dreams for the other prisoners. Coincidentally, the Pharaoh of Egypt had a couple of disturbing dreams and happened to be looking for a dream interpreter. Through word of mouth, Pharaoh heard about Joseph. Pharaoh told Joseph that in his dream he was standing by the Nile when he saw 7 healthy cows emerge from the river. Then 7 starving cows emerged and stood by the healthy ones. They looked so hungry they could eat a cow, and they did. Pharaoh watched in horror as the starving cows ate the healthy ones, and then he woke up. He fell back to sleep and dreamed of 7 plump and delicious ears of grain, and 7 ears of grain that were withered and wind-burnt. Just like the cows, the 7 sickly ears swallowed the 7 healthy ones. Joseph explained that the dreams indicated that God was about to bring 7 years of abundance, followed by 7 years of severe famine. Joseph recommended that in response to the prediction, Pharaoh find a wise man to oversee the process of grain collection during the years of plenty to avoid the years of famine. Pharaoh liked the plan and decided that Joseph should be the guy to make it happen. Joseph was appointed as the viceroy, Pharaoh's supreme representative. It was like a dream come true for Joseph. Pharaoh dressed him in fine silk robes and gave him jewels. He gave him an Egyptian name and an Egyptian wife. For 7 years, Joseph oversaw the collection and storage of crops for the Pharaoh and made a killing selling it back to the starving Egyptians who had grown it in the first place. The famine was so widespread that starving people even started traveling from other countries to buy food in Egypt. Among them were Joseph's brothers who came all the way from Canaan. He'd been away from them for 20 years, and in those 20 years, he never called, he never wrote. The dysfunctional family dynamics ran deep. So you can imagine how freaked out Joseph was when his family showed up asking to buy food like everybody else. Joseph's appearance had changed so much that his brothers didn't recognize him, and he didn't let on. He saw the opportunity to make his childhood dream come true, to finally have the power to make his brothers bow down before him. Joseph had come so far. He went from a penniless prisoner to one of the most powerful men in Egypt. His life was like a dream, but it all disappeared in an instant when his brother showed up. It was pretty much a nightmare. He acted like a manipulative jerk to them, and then he was nice, and then he was a jerk again. And in the midst of all that, he had to leave the room a few times because he didn't want his brothers to know he was crying. His external transformation hadn't prepared him for the internal drama brought about by the unexpected appearance of his family. Despite Joseph's extreme makeover, the clothes, the jewelry, even the new name, he hadn't changed as fully as he'd hoped. His transformation turned out to be more dream than reality, despite his determination to put his past behind him. He'd even chosen names for his sons that proclaimed that he was new and improved. Menashe, the oldest son, means something like, God made me completely forget my hardship and parental home. The younger one he named Ephraim, which means double fruitfulness. But proclaiming he had changed and dressing differently wasn't enough. Real change is about changing how you act. Today, some Jewish parents follow the custom of blessing their children on Friday night. To their sons they say, "May God make you like Ephraim and Menashe." Unlike Joseph and his brothers, Ephraim and Menashe didn't let their sibling rivalry get out of control. And now, thousands of years later, during Shabbat each week, Joseph's sons are still acknowledged for the righteous way they acted. It's a parent's dream come true. Esse é recurso bom. Você tira o... É... Bom, eu... Alô? Estão ouvindo? Tá aceso, mas... Tá certo. Bom,
Eu espero que tenha dado para vocês verem o vídeo. Não sei se deu para entender, estava em inglês, com legenda em espanhol. A história é uma história cheia de reviravoltas. Então, José vai para o Egito, ele se torna uma pessoa muito importante no Egito pela capacidade dele de compreender e interpretar os sonhos do faraó em relação ao futuro, digamos, da economia do Egito, né? Ele foi capaz de prever que existiriam 7 anos de abundância e 7 anos de fome, e naqueles anos de abundância ele foi encarregado de percorrer o Egito e guardar os excedentes, né? De alguma forma parecida com impostos, né? Que o Estado, o governo estaria mantendo, né? Como uma reserva exatamente para o futuro, para os anos seguintes. Isso realmente aconteceu, o Egito virou um centro de comércio internacional, porque os povos em volta precisavam ir até o Egito para buscar o excedente, e essa é uma primeira lição da Paraxá, a lição da economia, né? Não ficar deslumbrado pelos momentos de abundância e entender que tanto a economia quanto a vida é um processo cíclico que você precisa estar sempre olhando para o presente, mas para um contexto maior, pensar no futuro e no que há de vir, né? Não desperdiçar. Essa é a primeira visão clara da Paraxá. Um outro ponto de vista, né? Uma outra visão interessante é uma visão sobre a relação de Yosef com seus irmãos, né? Ele tem uma relação muito conturbada, e a relação conturbada com os irmãos é uma coisa que está presente em Bereshit seguidamente, né? A gente tem Caim com Abel, a gente tem Israel com Saul, tem os 12 irmãos, né? As 12 tribos. Ismael com Yitzhak, e finalmente tem Menaché e Efraim, que são os 2 filhos de Yosef. Curiosamente, né, Menaché tem esse nome que está vinculado, né, à ideia de esquecer o passado, né, de Yosef, esquecer aquele tempo que ele estava com os pais, esquecer o tempo em que os irmãos entregaram ele para o Egito, né? Se desfizeram dele. Ele foi capaz de construir um futuro, e isso está refletido no nome de Efraim. Então, e Menaché e Efraim vão se transformar em tribos posteriormente, dando sequência, né, à saga e à criação do povo judeu. Tanto que hoje, nas próprias brachot de Shabbat, né, o Sérgio fala toda sexta-feira, né, e Simcha Elohim, que Efraim veio Menaché, que as crianças sejam abençoadas como Efraim e Menaché, e não como Caim nem Abel, e nem como as 12 tribos, e nem como Avraham, Isaac e Jacó, né? Mas como os 2 que são um exemplo de relação boa e construtiva. E também que foram reconhecidos na família, né, como capazes de manter um futuro íntegro e de paz, e etc. E a propósito desse assunto, né, eu vou voltar a bater num piano já
bastante tocado, que é o Jonathan Sachs, há 13 anos atrás, fez um drash da Parashá Miketz. E ele fala, eu vou ler um pouco do que ele fala, não vou ser muito original, mas para dar partida do que a gente pode pensar sobre Miketz. Que a Torá é um livro profundo, e a gente comete um erro se pensar que pode ser compreendido no nível superficial. Superficialmente, a história é simples. Os irmãos de Yosef, com inveja dele, porque ele era filho da mãe querida, né, da esposa querida de Yaakov, eles vendem Yosef como escravo. E ele foi levado para o Egito e passou por várias vicissitudes, tristezas, etc. E ele se torna primeiro-ministro. De certa forma, assim, ele é um pouco como os nossos avós, os nossos antepassados, de uma forma geral. No nosso caso, muito avós, bisavós e pais que chegaram ao Brasil depois de inúmeras vicissitudes. Ninguém veio para o Brasil porque gostava de samba, né? Todo mundo veio porque precisava fugir de algum lugar, né? Precisava sair de algum lugar onde não era querido e era perseguido. E aí, depois de muitos anos, ele se torna primeiro-ministro, reconhecido pelo faraó, pela inteligência, pela capacidade de predição, pela capacidade de administração, e também, né, recebe uma esposa e tem 2 filhos. Passam-se muitos anos, os irmãos dele vêm ao Egito para comprar comida, né, nesse processo de comércio internacional que foi inaugurado por ele, aliado do faraó, em função dele ter tido capacidade de interpretar. Ele diz, né, que não foi ele faz isso com ajuda divina, né? Ele não cresce, né? Ele não se atribui essa grandeza toda de ser capaz de prever. E aí eles vêm atrás de Yosef, mas eles não reconhecem Yosef. Então ele não se parece mais com o que ele era antes. E aí, isso tem vínculo também com o nome do próprio filho dele, de Menashe, porque ele se livrou do passado, né? Ele não reconhece que ele era antes. Meu avô também, ele não falava do passado dele na Rússia, ele evitava ao máximo tocar nesse assunto, e vários chegaram ao Brasil, talvez não na primeira geração, mas na segunda, né? Já mais seculares, já não vestindo capota, já não vestindo chapéu na rua, né, etc. e tal. Então, passaram-se muitos anos, o Yosef está assimilado, digamos, que a comunidade egípcia, os irmãos dele não o reconhecem. Ele está vestido, né, com aquelas todas riquezas e batas e joias, etc., que a gente viu no vídeo. Aquele vídeo é uma iniciativa da União Reformista Mundial, né, com vários outros. UBG. Progressive Judaism. Isso, obrigada. Isso aí. E aí, eles fazem isso para crianças, chama Bim Bom, tem no YouTube um monte. De cada paraxá tem. É uma graça, são todos lindos, muito bem feitos desenhos. Às vezes não 100% fiéis a paraxá, nesse mesmo tem uns toques, mas muito bons. Então, os irmãos de Yosef vieram para o Egito para comprar comida. Não reconhecem ele. E aí, essa é a frase principal, né, que fala o Rabino Sachs. Ele reforça, né, várias vezes que é Veyaker Yosef et Ahav ve'em lo ikru. Então, o Yosef reconhece os irmãos não reconhecem ele. Então, tudo parte para ele dessa questão, né? E eu vou chegar lá. Yosef tem 39 anos, ele é um governante egípcio, ele tem vestes oficiais, ele tem corrente de ouro no pescoço, é quase um rapper. Ele fala egípcio, ele
É, ele usa um intérprete para se comunicar com os irmãos, então ele finge que não entende a língua dos irmãos. O vídeo chama ele de jerk, né? Eles são até meio fortes, ele chama ele de um pote. É, e aí não admira que eles não tenham reconhecido o irmão. Mas esse é só o significado superficial. E aí ele comenta o seguinte, que Bereshit explora um conflito bastante comum na história humana. E ressalta que Freud dá uma ênfase, agora você vai me ajudar. Freud dá uma ênfase na relação entre pais e filhos, mas nem tanto na relação de irmãos. E que Bereshit dá uma ênfase nessa relação de irmãos também e de como existe uma dinâmica, né, de disputa por amor, às vezes inveja, ressentimentos, tensão e etc. No final da história, né, para passar a situação, né, eles vão, como eles têm esse ressentimento tão grande em relação a Yosef, os irmãos de Yosef o que fazem? Eles se livram dele. Vamos nos livrar do ressentimento. Vamos nos livrar do problema. A gente vende Yosef como escravo e se livra deles. E aí o Rabino Sacks vai fazer um paralelo entre esse Yosef, que é um problema, que é querido, que é capaz, que é o filho da mulher amada, com o povo judeu. E ele fala assim, hoje, e ele está falando isso há 13 anos atrás, hoje, os povos abrâmicos, nossos irmãos, católicos, muçulmanos e etc., muitas vezes se veem com vontade de se livrar daquele irmão. Aquele irmão judeu, ele é tão chato. Ele incomoda, ele atrapalha. E a gente vem no momento de guerra, onde isso é visível mais uma vez. A gente está vendo ondas de antissemitismo, a gente está vendo momentos em que a dor das mulheres judias, por exemplo, eu fico pessoalmente ofendida, por exemplo, se alguém diz que estuprar uma mulher judia não é uma coisa grave, que depende do contexto. Para mim é 10 vezes, 20 vezes pior do que dizer eu não te estupro porque você é feia. Quer dizer, não é uma coisa razoável eu discutir o meu estupro ou do meu semelhante. Mas alguém que é Me Too, né, que é feminista, defensora dos direitos femininos, não considerar que eu, irmã, né, no mínimo eu tenho sororidade, eu tenho irmandade feminina, não sou importante o suficiente no momento que estou sendo estuprada, é igual me vender como escravo para o Egito, é a mesmíssima coisa. Mas isso eu estou fazendo um paralelo atual com o que o Rabino Sacks falou há 13 anos atrás e com o que está escrito em Bereshit há 3.000 anos atrás. E essa é a história do povo judeu ao longo da história. Isso é o que o Rabino Sacks fala, que nós somos Yosef ao longo da história. E o judaísmo foi o primeiro movimento monoteísta do mundo, mas não foi o último. Outros surgiram da mesma descendência, né? Então, a gente tem o cristianismo e o islamismo nascendo da mesma descendência. Mas esses irmãos não são fiéis.
E aí ele fala assim: houve épocas, a Espanha no início da Idade Média era uma delas, em que José e seus irmãos viveram juntos em relativa harmonia, convivência, como lhes chamavam. Mas também houve momentos, as calúnias de sangue, as acusações de envenenamento de poços ou de propagação da peste que tentaram matá-lo. E outras, as expulsões que ocorreram por toda a Europa, entre os ingleses em 1290, os espanhóis em 1492, quando eles simplesmente queriam livrar-se dele. Vai ser escravo em outro lugar e sai daqui. Depois veio o Holocausto, veio o Estado de Israel, que era o destino da jornada judaica desde os tempos de Abraão. Nenhuma nação no mundo, com possível exceção dos chineses, tem uma associação tão longa com o país. Em 1948, Ben-Gurion procurou a paz com seus vizinhos e Israel não deixou de procurar a paz desde então até agora. Mas os opositores de Israel, o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, o Ahmadinejad no Irã, não estão envolvidos numa disputa de fronteira. Eles não estão discutindo fronteira. Eles estão negando, por uma questão de princípio religioso e não apenas político, inegociável, o direito de Israel a existir dentro de quaisquer fronteiras. Não é uma disputa territorial. E por aí vai, né? E aí ele ressalta que, embora nós, como judeus, discutamos entre nós, né, sobre essa ou aquela política, né? Os judeus, no momento de guerra, no meu entendimento, se fecham muitas vezes como concha e discutem se o Netanyahu é culpado ou não. Tem ataque pela direita, pela esquerda, pelo norte, pelo sul, por cima, por baixo, pelo lado, míssil de tudo quanto é lado, e a questão é se Netanyahu é o culpado. Tem míssil, está chovendo míssil. Para quem trabalha com informática, e tem vários aqui, né? Tem ataque de hacker, tem overwhelming, tem ataque de DDoS do Iron Dome, né? Você está jogando míssil demais, foguete demais, para que o Iron Dome não consiga responder. Tem míssil teleguiado que não tinha antes, você tem que trocar a tecnologia. Quer dizer, tem um universo de guerra. Você pode até não gostar de guerra, mas se você gosta de celular, né, já faz parte do seu dia a dia. Tem um universo muito ameaçador e a gente está discutindo se Netanyahu é o culpado, se Netanyahu não é o culpado. Essa é uma opinião pessoal que, na verdade, a maior parte dos meus irmãos não compartilha comigo. Então, ele fala assim, voltando ao Rabino Sacks, já não sou mais eu, que enquanto os irmãos de José não reconhecerem o seu direito de ser, quer dizer, Yosef, que está na Paraxá, fazendo um paralelo com o povo judeu, tem um direito de existir. Não pode existir paz e esse processo de guerra não vai terminar. Então, é importante acabar com a rivalidade entre os irmãos, para o povo judeu ganhar o direito de existir e até que as pessoas, incluindo nós mesmos, percebam que a ameaça que Israel enfrenta pode ser a última. E assim termina o Rabino Sacks e eu também na Paraxá. Obrigado, Silvia. Muito bem. Tá, então vamos dar aqui seguimento. Quem quiser se inscrever, já tem o André, né? Eu só queria falar assim, uma coisinha bem rápida e uma um pouquinho maior, né? Além de te agradecer muito pelo que você trouxe, que já dá para a gente conversar bastante, tá? Que as aparências enganam, quer dizer, ele estava fantasiado de egípcio, né? Nessa paraxá. A paraxiota atrás, o Jacó estava vestido de Esaú, né? Tamar estava vestida de prostituta, enfim, tem várias coisas, além dessa questão dos irmãos, também tem essa coisa do trocado, tem Efraim e Menaché trocado, tem várias trocas, tem várias situações de inversão, né? Que eu não sei exatamente colocar porquê, mas é um outro destaque de Bereshit. Agora, o que eu queria falar aqui sobre os sonhos, né? Que inclusive estão aqui na frente, é
Mas é sobre os sonhos, né? A capacidade de José de transformar sonho em realidade, né? A parte dos sonhos que certamente não viraram, mas ele sonhar o Egito grande, né? É, é um visionário, uma pessoa que realmente tem uma visão e faz caminho para que isso aconteça, né? Então, quer dizer, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que a gente tem que ter sempre esse direito a sonhar, sempre. Quando a gente para de sonhar, parece meio clichêzinho, mas quando a gente para de sonhar, a coisa está errada. A gente tem sempre que querer mais, né? Tem até o dito, né? Im tirtzu zelo agadá, né? Quer dizer, Israel foi um sonho, né? E está lá, né? Israel foi um sonho de Herzl, foi um sonho sonhado por 2000 anos que está lá, né? E se a gente pensar, né, quantas coisas do mundo, né, aconteceram em função de sonhos, né? Ah, o que os descobridores são movidos a quê? São movidos a sonho, né? Então, eu até falei isso uma vez, não, sobre uma passagem aqui do Jorge Amado, né? Quer dizer, onde está a verdade, né? No que sucede a todo dia, nos cotidianos, na mesquinhez, na chatice da maioria dos homens, ou reside no sonho, né? Que nos é que temos a direito a sonhar para fugir dessa condição, né? Como se levou o homem na sua caminhada pelo mundo, através do dia a dia, das misérias, das futricas, ou pelo livre sonho, sem fronteiras, sem limitações. Então, quer dizer, que a gente coma sonhos e que a gente tenha sonhos e que a gente persiga os sonhos, né? Porque senão realmente a gente não vai andar para frente, tá? Bom, era isso. Vamos passar aqui a André Stein. Deixa eu virar aqui, ó. Tá bom assim, ô? Ele vai ver, ele vai ver. Ele vê lá. Primeiro, obrigado, Silvia, porque é uma paraxá. É engraçado, né? As paraxós são complicadas, né? Com a quantidade de informação que tem aqui, principalmente se a gente puder interpretar tudo isso, fica um negócio meio complicado. A primeira coisa que eu queria ressaltar da parte de audiovisual é que isso aqui é um roteiro incrível, né? Porque se você voltar em Vaieshev termina com a história do copeiro e do padeiro, em que o faraó mata o padeiro, restitui o copeiro, e José, que tinha pedido, ó, quando você estiver lá fora e tiver tudo beleza, você lembra de mim. E o copeiro vai e esquece. Corta, né? Próximo capítulo, Miquetes. Aí na história do faraó com os sonhos dele, fala, pô, tem aquele cara lá. Então, na verdade, você termina uma paraxá achando que o copeiro é um cara, pô, não serve para nada, pô, o cara nem se lembrou na hora, mas que no fundo as coisas na vida não são imediatas. Ela tem o seu momento para acontecer. Por que que ele falaria do copeiro? Naquele momento ele estava preocupado em se salvar, em sair da prisão. Mas o tempo nos traz coisas, nos traz o momento para certas atitudes. Então, na hora que o faraó começou a ter os sonhos dele e ninguém conseguia interpretar, que ele lembrou, pô, tem um cara que interpretou nossos sonhos, falou que você ia matar o padeiro, você ia me salvar, me tirar, tudo aconteceu, acho bom chamar o cara. Exatamente, exatamente. Então, é exatamente isso. Então, assim, é bem roteirizado esse negócio. Eu acho mó barato porque é bem roteirizado. Exatamente, mas que a Janete fala que foi uma oportunidade dele fazer um relacionamento, ficar bem, etc e tal. O copeiro. Mas é isso mesmo, mas também ele chamou porque era o momento. Porque naquela hora que ele foi solto para trabalhar, não tinha um motivo específico. Então, de novo, a vida, ela nos apresenta o momento das coisas.
Não dá para ser imediatista com tudo. E a outra, bom, tem um monte de coisa que eu queria falar aqui sobre Miquetes, mas a outra coisa que eu acho incrível eu não, vocês podem me ajudar, que eu sou um iniciante nesse estudo aqui. Eu não lembro ou que outras situações a, a, a Torá fala de alguém que chorou, como José chorou quando viu o irmão, o mais novo, que é o irmão dele, de sangue. Eu acho isso assim incrível, porque primeiro, ele reconhece os irmãos e não quer dar o troco do que fizeram com ele. Lindo. É virtude plena. Depois ele faz questão que traga o irmão mais novo, que ele sabe que tem um irmão mais novo, e quando vê, ele chora. Então, eu não sei se tem essa gota de humanidade igual conta aqui do cara, e se esconde, né? Ele sai para chorar. Tá. Então, assim, eu acho que essa paraxá, ela fala muito sobre honrar os irmãos, família sempre, ok? Até porque na próxima, que sou eu que vou fazer, fala muito sobre honrar o pai, né? Que tem a história do Jacó, Israel, mas essa aqui, sobretudo, fala muito sobre honrar os irmãos e dessa relação, da importância da relação com os irmãos e tudo que José vai fazendo ao longo da Paraxá, sem que os irmãos saibam, mas ele só faz o bem, né? Ele devolve o dinheiro, ele volta, dá toda a comida, dá toda a estrutura, bota eles para almoçar, para jantar com ele, etc. e tal. Então, eu acho isso muito bacana nesse aspecto aqui da Paraxá. Ah, é só uma partezinho, quer dizer, não foi tudo bondade, não. Ele levou as coisas assim para eles entenderem que eles tinham feito errado. Ele submeteu eles a um monte de estresse. Depois ele disse, ó, tá vendo? Eu estou sendo bonzinho com vocês. Consciente, talvez também de botar eles para baixo primeiro. De uma certa maneira, você está sempre esperando uma situação de relação positiva nos nossos heróis, e talvez você viu aí uma relação positiva, mas não foi tanto assim. E ele, no fim, também, digamos, os irmãos sempre ficaram submissos a ele, não é? Tem essa citação também. O quê? Mantendo o sonho, exato, o Germano está dizendo, mantendo o sonho dele. Tem esse lado também, né? Pode atrás, Germano, à vontade. Ó, só uma partezinha, o Luiz Goldberg lembrou que não na Torá, na Haftará, Hana chora. Silvia, primeiro, Não, Haftará de Yom Kippur. Rosh Hashanah. Silvia, primeiro me deixa agradecer o seu estudo, mas me chama a atenção que você deu 12 filhos e eram 13. Você esqueceu exatamente a mulher. Então, vamos nós marcar a coisa com bastante dureza, que não são 12 filhos, são 13, tem mais uma. Outra coisa que me chama a atenção, quando você falou que a capacidade que teve José na lição de economia que ele deu, eu vejo com alguma dureza essa lição de economia, porque ele levou a população à miséria, praticamente à escravatura. Eu acho que a economia correta não é aquela que você simplesmente equilibra as contas.
É preciso olhar um pouco o que vai acontecer e como é que você elabora isso. Aliás, nós vamos ter esse exemplo agora na Argentina com muita violência. O que é isso? E, eu acho que economia não é simplesmente poupar, é olhar como é que a coisa se equilibra, porque o que ele fez? Escravizou, no fundo, os egípcios todos. Ele acumulou e, bom, essa é uma posição. Não, não quero brigar. Eu não quero brigar. A escravidão era tão profunda na Paraxá, está escrito, escravizou a nós e aos nossos jumentos. Até os animais que estavam escravos. Escravizou todo mundo profundamente. Ele foi tirando tudo, né? Então, uma coisa parecida com impostos, assim, né? Uma parte é do Estado, uma parte é do Estado. Mas era barato. é bom. Influência era barato. E favoreceu o faraó. Na verdade, entra mais caro. Pois é, porque se 40 E sobre a questão de herança, e sobre a questão de herança que você falou, que essa inveja em relação a José, eu queria dizer que nós estamos representando, nós somos filiados a Judá. Nós não somos filiados a José e Levi. Então, quer dizer, na realidade, essa posição de querer botar um espelho, o mundo judaico por José, eu acho que é muito distante. Não é essa a nossa posição. Eu não sei, eu acho que não é por aí. Porque aí eu vou caminhar o que é o mundo helênico, o que é a beleza do corpo, e não olhar mais para essa questão de Deus, etc. Mas eu vejo por aí. Quando você falou sobre a questão de Israel, eu acho que a gente tem que olhar com bastante cuidado que realmente hoje nós estamos numa posição que não ia facilitar os dois estados. Eu não estou defendendo o terrorismo, não estou defendendo os palestinos. Eu só acho que a gente tem que ter um olhar crítico. Então, eu acho que com o terror não tem conversa, não tem como adiantar, mas eu acho que cabe também pensar essa questão. Quer dizer, é isso que eu queria colocar sobre a sua fala. Me destruiu. Parece que eu estou cortando bolo, mas eu estou prestando atenção. Aproveitei que você estava cortando o bolo para falar. Então, um complemento ao que o Germano falou é que sendo que o Germano falou que nós somos ligados a Judá e que não faria muito sentido nós nos ligarmos tantos a José, sendo que no fato, sendo que na verdade os atuais descendentes de José são os samaritanos. Já nós judeus somos descendentes de Judá, Levi, Benjamim e Simeão. Obrigado, Zeca. Sempre eu. Zeca é Também sempre uma fonte de precisão. Também outra coisa. Ele tem outra coisa. E também tem outra coisa relacionada à questão econômica, sabe? Então, outra questão. Quanto à questão econômica, sabe? Existe um ensinamento. Existem dois. Eu vou falar sobre dois ensinamentos éticos judaicos. O primeiro é que os funcionários de uma empresa não devem ficar muito tempo, não devem ficar se distraindo com online durante o expediente, porque isso, porque isso, por- porque os rabinos que falaram isso pegaram o exemplo do patriarca Yaakov, que trabalhou duro por 7 anos. Mesmo que o sogro, mesmo ele sendo enganado pelo sogro. E também tem outra coisa que por outro lado, na questão de Tzedakah, que também é relacionada à economia, não é
Você tem que a forma, os rabinos ensinam, os nossos sábios, ensinam que a forma mais elevada de tzedakah, de caridade, é quando você consegue fazer a pessoa, quando você consegue tirar a pessoa do ciclo da pobreza. Quando você isso é muito melhor, de acordo na nossa religião, isso é muito melhor do que você dar o peixe. É preferível ensinar a pescar. Sim. Inclusive, Zeca, em Israel, quando você faz um contrato de empréstimo, você, na verdade, o banco está fazendo uma sociedade, está te ajudando É, no teu negócio. também é É. antiético, de Mas eu acordo. acho interessante que você trouxe que os rabinos conseguiram pegar desse negócio dos 7 anos que ele trabalhou, depois foi enganado, para dizer que as pessoas não podem usar o WhatsApp nem Facebook durante o trabalho. Impressionante, né? É isso que ele acabou de falar. Que as pessoas não devem se distrair com as coisas eletrônicas durante o trabalho, porque ele trabalhou 7 anos concentradamente. Meu senhor. Aí tudo bem. E tem outra coisa também, que outra forma de tzedakah também, você dar empréstimos a uma pessoa necessitada e cobrar juros, vai contra a ética judaica também. O que você falou, Vitor? Não, Quando não, vo- assim, em Israel, É os preferível contratos não de cobrar juros, juros quando os você contratos for de bancos fazem emprestar uma dinheiro voltinha. para uma pessoa necessitada. Mas vamos passar aqui, tem o Edson e Raquel, vamos deixar a Janete depois do Edson. Tá, eu só queria provocar, aqui em cima do... É. A gente tem direito a sonhar com a paz ainda, não tem? A gente tem que sonhar com a paz. Sonhar, a gente deve sonhar, né? Mas ter o cuidado de ter a realidade presente e não viver no sonho. Agora, olha só antes, rapidamente, ano passado, o Rafael Boquei, no aniversário do Chomé, licença aqui, Razito, ele falou aqui, Chomé, ele falou assim, os sonhos são realidades que ainda não foram levadas a cabo. Quer dizer, o sonho tem que estar sempre em grande destaque. É, É, sobre vou fazer aqui um contraponto na questão que o Germano falou aqui, justamente sobre a descendência do nosso povo, justamente a nossa linhagem da linha de Judá, Yehudá. Mas tem uma discussão no sábio do Talmud, que nossos sábios falam, inclusive com base em Isaías 44, que quando chegar o momento os judeus que estão espalhados pelos países do mundo retornar para Israel, aí esse tem a seguinte questão. Esses judeus que vão retornar isso para Israel no momento certo, na hora da redenção, esse é chamado como da descendência do filho mais novo de Iosef, Efraim. E segundo nossos sábios, a descendência de Yosef samaritano é pelo filho primogênito de Yosef, Menaché. Então, Menaché, isso aqui é a descendência é samaritana, o filho primogênito de Yosef, Hassadik, José. Essa é pela discussão dos nossos sábios. E os judeus, na hora da redenção, que retornarem para Israel, quando chegar a redenção do mundo, é a descendência de Efraim, que inclusive com base em Isaías 44. É só um comentário que assim com base nos nossos sábios, que eu ouvi de um sábio rabino, que uma palestra que eu participei. E em outro dado também, saiu uma pesquisa há um mês atrás, isso, em Israel, que até para poder corroborar com o que o Vitor falou, que é possível sonhar com a paz, eu acredito nisso. E com base nessa pesquisa que saiu em Israel um mês atrás, que a Stand Brasil, do nosso amigo André Lasso, publicou, que mais de 50% da população palestina na faixa de Gaza não concorda com Hamas. Inclusive, isso apoia Israel. Quer dizer, apoia Israel e não concorda com Hamas. E é uma pesquisa que saiu recentemente agora pela Stand Brasil. Quer dizer, então isso mostra que se tem 50% da população da faixa de Gaza, isso aqui não concorda com Hamas e que apoia Israel, então é possível sonhar com a paz. Então a paz é possível. Então com base de dados concretos. E eu como historiador, eu gosto muito de trabalhar com base concreta. É isso aí. Eu acho que é Salve a Silva, né?
Sim, sim. Você jogava a história pela feijão. Pois é, eu tô querida, né? Não, mas eu disse às vezes. Bateram palma, depois meteram palma. Obrigada. Mas eu só vi assim, eu só vi assim. Bom, eu na verdade pensei em muitas coisas enquanto estava se falando aqui e acho que não dá muito tempo para desenvolver todas as ideias, né? Mas primeiro sugerir a todos aqui que levem muito a sério a questão de que forma que a gente lê e usa as nossas fontes. Sempre que a gente procura nas nossas fontes um caminho para prever o futuro ou uma história real na qual a gente possa se basear para definir o que nós somos e o que nós queremos ser, a gente corre um risco muito grande de ser fundamentalista. E fundamentalista é exatamente o que nós não somos. Então, queria sempre lembrar que a gente buscasse ser mais questionador, mais interpretador e mais cuidadoso sempre que a gente faz a leitura das nossas fontes. Dentro desse caminho, eu acho que uma coisa que seria interessante, já que a gente falou pouco, eu acho, de Hanukkah aqui, é pensar um pouco em Hanukkah sob a ótica de o que é que de fato havia de motivação, né? E quando eu falo fato, é sempre fato dentro daquilo que a gente tem disponível para ler, né? O que de fato havia como motivação na revolta dos Macabeus. E aparentemente essa revolta ela foi feita visando reinstituir a prática da religião judaica. Ou seja, em tese, não necessariamente reinstituir um reino judaico. Né? Não havia necessariamente a vontade de ter independência, havia a necessidade de se reinstituir a prática litúrgica judaica. A família de Matatiel era uma família de Kohanim, né, de sacerdotes, que queriam, de alguma forma, ver o templo sendo utilizado para aquilo que ele havia sido construído, ou seja, para a prática da liturgia judaica. Muito em função disso, bem provável, pelo menos que seja em função disso, a adesão que houve do judaísmo rabínico, inicialmente, à festa de Hanukkah, não foi tão acalorada, não foi tão significativa. Né? A gente vai ver o Talmud agregar um milagre à história de Hanukkah só ao seu final, só na Guemará, na Mishnah a gente não tem isso, e a gente vai ver Hanukkah sendo excluída do Tanar. Né? A história dos Macabeus não foi incluída no Tanar. Então havia ali uma questão assim, bem interessante, né, de entender melhor, ou de buscar entender melhor o que se comemorava ali. E se ampliou o contexto dessa comemoração para incluir tanto a questão religiosa, litúrgica, como a questão do vínculo com Deus, através do milagre, mas também a questão nacional, ou seja, da preservação nacional. E o que eu acho mais interessante da história de Hanukkah é como é que a dinastia Hashmonaí segue. E ela segue cheia de percalços durante os 100 anos que ela durou. Né? Basicamente, ela acaba sendo uma briga permanente de poder. Né? Uma das poucas lideranças que se salva nesse período é exatamente uma liderança feminina. Né? Uma rainha chamada Shlom Tzion, que foi considerada uma rainha justa. Dentro desse contexto, né, do que eu estou falando aqui sobre Hanukkah, eu queria fazer um paralelo com a Paraxá. Na Paraxá, a gente vê, a gente carrega da Paraxá anterior uma situação de não reconhecimento mútuo. A gente vê uma situação de que os irmãos de Yosef não reconhecem nele aquilo que Yosef acredita ser. Yosef acredita que ele é superior aos irmãos, e os irmãos não reconhecem isso nele, né? E Yosef... Isso, exato. E Yosef também não enxerga os irmãos como aquilo que eles são.
né, pessoas de valor, trabalhadores, né, eles são os provedores. De uma certa forma, a gente tem um grupo de provedores e a gente tem um aproveitador do que está sendo provido na figura de Yosef. Ele também não reconhece o valor dos irmãos. E quando as duas partes voltam a se aproximar nesse momento, ou seja, quando as duas partes voltam a se enxergar nesse momento, a primeira coisa que a gente é informado é de que Yosef reconhece os irmãos. E não é que ele reconhece, ou pelo menos eu gosto de ler dessa forma, não é que ele reconhece porque ele sabe quem eles são, que são seus irmãos. Mas ele reconhece no sentido de valorizar os irmãos de uma forma diferente. Os irmãos ainda não perceberam quem é Yosef, vão perceber isso um pouco mais à frente, né? Mas o mais importante não é nem a inversão no sentido do poder, mas a mudança que há, né, na busca de reconhecimento mútuo. Ou seja, Yosef imediatamente reconhece, os irmãos vão mais adiante reconhecer na próxima paraxá. Eles passam a enxergar o outro de uma forma mais completa, eles passam a enxergar o outro naquilo que eles de fato são. E somente aí eles conseguem, de alguma forma, dialogar. Só nesse momento é que eles conseguem se apaziguar, né? Na história de Hanukkah, isso de certa forma não aconteceu. Ou seja, nós tivemos uma revolução que reinstituiu uma religião, reinstituiu um reino, e esse reino não soube se apaziguar, não soube criar condições para viver mais longamente. Então, agora passando aos dias de hoje, e sem querer diminuir a relevância da dor e do sofrimento no momento que a gente passa, eu acho que a gente precisa acreditar que a partir dessa dor existe também uma oportunidade de reconhecimento mútuo. Existe também uma oportunidade que a gente passe a enxergar o outro de uma forma diferente e que esse outro passe a enxergar a gente também de uma forma diferente. Vamos lá, foi 50 e pouco, mas vamos lá, 57. Ricardo, é maravilhoso o que você falou no final. Eu só acho que em Israel hoje esse sentimento não é muito esse, infelizmente. Ou não sei. A dor das pessoas é muito grande, né? Por tudo que aconteceu, do jeito que aconteceu e continua acontecendo, né? Ontem eu estava lendo que 115 foguetes foram disparados da zona onde ainda tem os terroristas, né? O Hamas ainda está. Então, como é que você vai conseguir enxergar o outro dessa maneira? Então, tem que ter um esforço muito grande. E, Silvia, obrigado, maravilhoso. Muito obrigado pelo estudo. Desculpa aí pelas falhas no estudo, mas não, eventuais falhas. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Ricardo, porque é para o meu entendimento. Como é que você faz um esforço brutal para reconhecer o outro que te machuca, né? Se o outro não quer reconhecer você, eu não tenho solução para isso. Eu estou perguntando legitimamente, né? Como é que você mantém a fé no esforço do outro em te reconhecer, se ele afirma com todas as palavras que ele não te reconhece? Olha, eu só vou chamar a atenção uma coisa, eu não vou dar aqui o nome, porque eu sou um democrata, mas teve eleição no Egito essa semana passada, o presidente atual ganhou com 97% a eleição, tá? Então eu só vou parar aí, porque o país está em paz com Israel. Não tem uma resposta clara, né, Silvinha? Não tem uma resposta clara. Eu posso dar a minha resposta, que não é necessariamente a resposta mais correta, talvez seja fruto de esperança, de uma busca de uma posição otimista, que no fundo não é o meu sentimento nesse momento. Eu tenho a impressão de que a gente não consegue, né, reconhecer um outro que quer não nos reconhecer. Mas a gente pode tentar construir, né, a oportunidade para que o outro nos reconheça. A gente deve buscar essa posição, né? A gente precisa fazer isso.
Exatamente, até porque não tem não vejo outra possibilidade, né? A gente, ao não reconhecer o outro, a gente deixa de se reconhecer. A gente deixa de ser a gente mesmo. A gente cria barreiras em relação àquilo que a gente de verdade é. Então, eu acho que esse esforço precisa existir. É um esforço brutal. E ele, com o passar do tempo, é cada vez maior, né? Ele já foi menor, mas acho que ele precisa ser feito. Bom, então assim, 9h50, vamos aqui já finalizar. Silvia fez palavras finais já, né, Silvia? Agradecer muitíssimo. Ana, tinha alguma coisa para projetar? Um segundo. Dois. Não, em relação a tudo isso que foi colocado, né, que você falou dos irmãos, no caso de religiões abrâmicas, e dos irmãos, vamos dizer assim mesmo. Ontem eu fui assistir um documentário parte do Chomé, e é Nossa Pele, né? Então, foi resumidamente o relato de 4 jovens, né, que já saíram da escola, já estão formadas umas em universidade, então deve variar de 20 a menos de 30 anos, e elas colocaram o não lugar. Basicamente foi isso, o não lugar. A partir como é que se diz, de serem de famílias judias, de terem convivido na comunidade, em escolas, em movimentos e tudo mais, mas a partir do ponto que não era discutida a questão de negritude, era a questão discutida de não ser branca, transparente, de olho azul e loura, vamos dizer assim. Esse era o padrão que era colocado. Então, a partir vamos dizer assim, desse biotipo, né? Como é que elas se sentiam? Então, elas contaram como é que se diz, no documentário, elas colocaram todas as questões que estão sendo colocadas aqui, a todo momento a gente retorna ao documentário. E quando acabou o documentário, cada uma contou a sua história de vida. Entendeu? Então é muito interessante, é justamente o que o Ricardo acabou de falar. Quando você não reconhece no outro, você não se reconhece no outro, você passa também a não se reconhecer de certo modo. Então é meio que a fala delas, a Solange também estava lá, não é? É um não lugar, um deslugar, e vai por esse caminho. E eram 4 mulheres, 4 jovens. Então, se for, eu não sei nem se vai passar aí. Se for passar, Deve sim. deve passar. Eu acho interessante e até a gente trazer para, de repente, discutir, refletir as questões que foram postas. Eu não vou colocar aqui as questões, mas que foram bastante interessantes. Eu acho que tem tudo a ver até com as questões que a gente discute aqui na área. O Gabriel, ixi, Não, Gabriel, você tem que voltar mais aqui. Não, a Chomera Sair, quer dizer, a jovem guarda, sempre vanguarda, sempre. Impressionante como eles conseguem apontar assuntos. Bom, gente, então, desejar a todos Hag Sameach, Hagurim Sameach, ainda faltam algumas velhinhas, até a próxima. Tchau. Aksamé. Tchau. Filhos de Sírios de Libanês.